Os 12 apóstolos de Jesus foram escolhidos para seguir e aprender diretamente do Filho de Deus. Eles testemunharam milagres, ouviram ensinamentos e foram enviados para espalhar o Evangelho. Mas o que aconteceu com esses homens após a ascensão de Jesus? Hoje, vamos revelar o trágico fim que muitos dos apóstolos enfrentaram em nome da fé. Prepare-se para uma jornada emocionante e comovente pela história do cristianismo. Jesus escolheu 12 apóstolos para serem seus companheiros mais próximos e líderes espirituais. Eles foram selecionados entre seus seguidores para desempenhar um papel especial em sua missão. Cada apóstolo foi chamado pessoalmente, simbolizando um novo começo e a formação de uma comunidade destinada a transformar o mundo. Durante a vida de Jesus, os apóstolos desempenharam um papel crucial. Eles eram testemunhas de seus milagres, ensinamentos e momentos mais íntimos. A confiança de Jesus neles era evidente, pois os preparava para continuar sua obra. Suas ações e palavras eram um reflexo direto dos ensinamentos de Jesus. Os apóstolos testemunharam numerosos milagres e ensinamentos de Jesus, absorvendo sabedoria e compreensão espiritual. Esses eventos não apenas fortaleceram sua fé, mas também os prepararam para a missão que viria. Ao vivenciar em primeira mão o poder divino, eles estavam equipados para espalhar a mensagem do Evangelho eficazmente. A missão dos apóstolos era espalhar o Evangelho pelo mundo. Após a ascensão de Jesus, eles viajaram para diferentes regiões, enfrentando perigos e perseguições. Sua dedicação e coragem foram fundamentais para o crescimento do cristianismo. Eles estabeleceram comunidades cristãs e compartilharam a mensagem de amor e salvação onde quer que fossem. Pedro, um dos apóstolos mais destacados, teve um destino trágico, sendo crucificado em Roma. Sua liderança e fé inabalável o tornaram uma figura central na igreja primitiva. Mesmo diante da morte iminente, Pedro permaneceu firme em sua devoção a Jesus, tornando-se um exemplo eterno de sacrifício e fé. André, irmão de Pedro, foi um dos primeiros a seguir Jesus. Sua dedicação à missão cristã o levou à Grécia, onde pregou incansavelmente. Infelizmente, foi capturado e condenado à crucificação em uma cruz em forma de X, um símbolo de seu martírio e profunda fé. Tiago Maior, um dos discípulos mais próximos de Jesus, teve um papel crucial na propagação do Evangelho em Jerusalém. Sua coragem e convicção o levaram a enfrentar a morte com bravura. Ele foi decapitado, tornando-se um dos primeiros apóstolos a sofrer o martírio pela fé. João, conhecido como o discípulo amado, teve um destino diferente. Após anos de pregação e milagres, ele foi exilado na ilha de Patmos. Durante seu exílio, escreveu o livro do Apocalipse, contribuindo significativamente para a literatura e teologia cristã, mesmo em meio ao isolamento. Filipe dedicou sua vida à pregação do Evangelho e à conversão de muitos em Hierápolis. Sua missão enfrentou intensa oposição, resultando em seu martírio. Filipe foi crucificado de cabeça para baixo, demonstrando sua inabalável fé e compromisso com a mensagem de amor e salvação de Jesus. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um dos apóstolos mais dedicados. Ele levou a mensagem de Cristo à Armênia, onde enfrentou terrível perseguição. Bartolomeu foi esfolado vivo, um ato de extrema crueldade, mas sua fé inabalável inspirou gerações de cristãos a seguir seu exemplo de devoção. Tomé, conhecido por sua incredulidade inicial, foi um dos apóstolos mais dedicados. Sua missão o levou até a Índia, onde pregou o Evangelho com fervor. Enfrentando perigo constante, ele foi martirizado por sua fé, deixando um legado duradouro entre os cristãos indianos. Mateus, o ex-cobrador de impostos, transformou sua vida ao seguir Jesus. Após a ascensão, ele viajou até a Etiópia, onde disseminou os ensinamentos de Cristo. Sua devoção incomparável resultou em sua morte, sacrificando-se pela fé que tanto prezava e inspirando gerações futuras de cristãos. Tiago Menor, um líder respeitado na igreja primitiva, enfrentou uma morte brutal em Jerusalém. Apedrejado por sua crença inabalável em Jesus, ele demonstrou coragem e dedicação. Seu martírio é lembrado como um símbolo de resistência e fé, incentivando os cristãos a perseverarem em tempos de perseguição. Judas Tadeu, também conhecido como Tadeu, viajou à Pérsia para espalhar a palavra de Cristo. Enfrentando severa oposição, ele foi morto por sua fé. Seu sacrifício é celebrado como um exemplo de devoção e coragem,
destacando a importância de permanecer firme nas crenças cristãs. Simão, o Zelote, dedicou sua vida à missão de Jesus, mesmo após a ascensão. Ele também viajou à Pérsia, onde encontrou uma morte dolorosa na cruz. Sua vontade inquebrantável de pregar o Evangelho, mesmo diante de enormes desafios, deixa um exemplo poderoso de fé e determinação. Após trair Jesus, Judas Iscariotes enfrentou um profundo remorso que culminou em seu trágico suicídio. Seu ato de traição é visto como uma das maiores quedas da graça na história cristã, marcando sua vida como um exemplo sombrio de arrependimento e desespero. Com a morte de Judas Iscariotes, os apóstolos buscaram um substituto para completar o grupo dos 12. Matias foi escolhido para preencher essa lacuna, demonstrando a importância de manter a integridade e a continuidade da missão apostólica, mesmo em tempos de grande adversidade e incerteza. Matias desempenhou um papel significativo na difusão do cristianismo. Sua inclusão no grupo dos apóstolos simboliza a resiliência e a capacidade da comunidade cristã primitiva de se adaptar e seguir em frente, assegurando que a mensagem de Jesus fosse pregada a todas as nações, conforme o mandato divino. Os apóstolos foram fundamentais para a expansão do cristianismo, enfrentando inúmeras dificuldades e perigos. Sua dedicação e coragem inspiraram muitos a abraçar a fé cristã, transformando uma pequena seita em um movimento global que continuaria a crescer e se espalhar por séculos. A perseguição dos cristãos no Império Romano foi intensa e brutal. Apesar disso, a fé dos apóstolos permaneceu inabalável e seu martírio serviu como um poderoso testemunho de suas convicções. A resistência deles diante da opressão ajudou a fortalecer a Igreja e a inspirar futuras gerações de cristãos. O martírio dos apóstolos é um testemunho poderoso da fé cristã. Suas mortes dolorosas fortaleceram a convicção entre os primeiros cristãos, mostrando que a fé em Jesus Cristo era mais valiosa que a própria vida. Esse sacrifício tornou-se um pilar essencial na propagação do cristianismo, inspirando coragem e devoção. A propagação do Evangelho foi amplamente impulsionada pelo sacrifício dos apóstolos. Ao enfrentarem perseguições e mortes violentas, eles demonstraram um compromisso inabalável com a mensagem de Cristo. Essa entrega total incentivou outros a seguirem seus passos, espalhando a palavra de Deus por todas as regiões conhecidas na época. O legado dos apóstolos na Igreja primitiva é imensurável. Eles estabeleceram as bases doutrinárias e organizacionais que sustentariam a fé cristã por séculos. Suas ações e ensinamentos foram fundamentais para a formação de comunidades cristãs vibrantes e resilientes, capazes de resistir às adversidades e crescer em número e fé. A memória dos apóstolos é reverenciada na tradição cristã. Suas vidas e sacrifícios são lembrados em celebrações litúrgicas e em textos religiosos que perpetuam suas histórias. Essas memórias servem como fonte de inspiração e exemplo de dedicação e coragem para os cristãos de todas as gerações. Os apóstolos têm uma influência significativa nas Escrituras. Seus testemunhos e escritos formam uma parte central do Novo Testamento, oferecendo orientação espiritual e moral. As cartas e evangelhos atribuídos a eles continuam a ser estudados e venerados, moldando a teologia e a prática cristã ao longo dos séculos. A fundação de igrejas pelos apóstolos marcou o início da expansão do cristianismo. Eles estabeleceram comunidades em diversas regiões, transmitindo os ensinamentos de Jesus e organizando a prática religiosa. Essas igrejas se tornaram centros de fé e promoção dos valores cristãos, perpetuando a missão apostólica através dos séculos. Após a ascensão de Jesus, os apóstolos enfrentaram inúmeros desafios. A perseguição, a dispersão geográfica e as diferenças culturais foram obstáculos significativos. No entanto, sua determinação e fé inabalável permitiram que superassem essas dificuldades, consolidando a mensagem cristã e fortalecendo a união entre as novas comunidades de fiéis. Os apóstolos assumiram um papel de liderança essencial na comunidade cristã. Guiaram os primeiros cristãos, oferecendo orientação espiritual e organizacional. Suas decisões e conselhos ajudaram a resolver conflitos e a manter a coesão da igreja nascente, garantindo a preservação e a propagação da mensagem de Jesus. As epístolas dos apóstolos são documentos fundamentais para o cristianismo.
Escritas para instruir e encorajar as primeiras comunidades, essas cartas abordam questões teológicas e práticas. Elas continuam a ser uma fonte de inspiração e orientação para os cristãos, transmitindo ensinamentos essenciais e reforçando a autoridade dos apóstolos como líderes espirituais. Durante o governo do imperador Nero, os apóstolos enfrentaram uma perseguição implacável. Nero, conhecido por sua crueldade, culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma. Muitos apóstolos foram capturados, torturados e executados, mas sua fé e determinação inspiraram outros cristãos a perseverar na propagação do Evangelho. Mesmo diante de adversidades extremas, os apóstolos demonstraram uma resistência notável. Suas convicções inabaláveis e coragem diante do perigo fortaleceram a comunidade cristã. Esse espírito de resiliência ajudou a manter viva a mensagem de Jesus, mesmo quando a sobrevivência parecia impossível, e fortaleceu a fé dos seguidores. A preservação dos ensinamentos dos apóstolos foi uma missão vital para a igreja primitiva. Eles documentaram suas experiências e lições em cartas e evangelhos, garantindo que as futuras gerações tivessem acesso à sabedoria e orientação. Essa documentação foi crucial para a formação da doutrina cristã e da fé contemporânea. No Concílio de Jerusalém, os apóstolos desempenharam um papel fundamental na definição das diretrizes da Igreja. Eles discutiram questões cruciais, como a inclusão dos gentios e práticas religiosas. Suas decisões ajudaram a unificar a comunidade cristã e a estabelecer uma base sólida para a expansão do cristianismo. A continuidade da missão apostólica ao longo da história é um testemunho da resiliência e da fé inabalável dos primeiros seguidores de Jesus. Desde os primeiros séculos, seus ensinamentos foram transmitidos de geração em geração, moldando a doutrina e a prática da Igreja em todo o mundo. O legado eterno dos 12 apóstolos é evidente na fé cristã atual. Suas vidas e martírios continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. A dedicação e o sacrifício dos apóstolos servem como um poderoso exemplo de compromisso com a missão divina, perpetuando sua influência até os dias de hoje. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal Pérolas da Bíblia e ativar as notificações. Que sua jornada de fé seja sempre iluminada pela verdade e sabedoria das Escrituras. Até a próxima!